Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão UFSC. Respeitando a grave situação do coronavírus, o Conexão continua sendo feito de casa, mas a gente continua conectado pelas notícias. Hoje o programa te traz a discussão sobre incluir pessoas com síndrome de Down nas prioridades de vacinação contra o Covid no estado catarinense. Também te informamos sobre os prejuízos que notícias falsas causam para pessoas e para instituições. E ainda a situação de profissionais e estudantes de artes que estão há mais de um ano longe dos palcos. Fica com a gente que o Conexão UFSC começa agora! Mais um fim de semana em Florianópolis foi marcado pelo desrespeito às medidas sanitárias. Em Santo Antônio de Lisboa, um restaurante foi interditado 2 vezes pela vigilância sanitária. Foi interditado pela primeira vez no sábado e depois foi interditado de novo no domingo. Os fiscais foram ameaçados pelo dono do local e foi necessário chamar a guarda municipal para fechar o restaurante. Além desse restaurante, mais 4 estabelecimentos na cidade foram fechados. E no centro, 3 bares foram multados por descumprir as medidas sanitárias e promover festas clandestinas. E com essas atitudes lamentáveis de descaso com a saúde coletiva, influenciam os números de contágio e de morte pelo Covid. A região da Grande Florianópolis voltou para o nível gravíssimo de risco de contaminação, assim como todas as outras regiões do estado. O último boletim da Secretaria de Saúde, atualizado no dia 18 de abril, mostra que o número de infectados ultrapassa 855 mil e as mortes pelo Covid somam 12.582. A vacinação contra o Covid está lenta em todo o Brasil. O estado catarinense, desde que começou a campanha, ainda não saiu dos grupos prioritários de idosos e profissionais da área da saúde. Esse atraso faz com que muitas categorias reivindiquem estar nas prioridades de vacinação, como é o caso da campanha para incluir os portadores de síndrome de Down como prioridade. Esse tema foi debatido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os números de contágio e o baixo índice de vacinação contra o coronavírus seguem preocupando a população catarinense. E um dos grupos que carecem de maior cuidado e atenção é o de pessoas com alguma síndrome cromossômica. Bom, uma grande parcela das pessoas que têm síndromes cromossômicas, elas nascem com comprometimentos no coração, no pulmão e no sistema imunológico. Também podem desenvolver diabetes e obesidade. Então, todas essas condições, elas já são consideradas fatores de risco para a Covid-19, tá? Fora que essas pessoas necessitam de intervenção com profissionais de saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, psicólogos. E com a pandemia, todas essas pessoas tiveram as suas rotinas de terapia muito alteradas. Muitos pacientes com deficiência apresentam necessidade de estar em intervenção mediada por humano. O risco de uma pessoa com síndrome de Down ser hospitalizada e morrer por Covid-19 chega a ser 4 vezes maior do que o restante da população. Só em Santa Catarina são cerca de 10 mil pessoas com esta síndrome, segundo a estimativa da Federação Brasileira das Associações de Pessoas com Síndrome de Down. Além das dificuldades, as dificuldades socioeconômicas de muitas famílias na realidade do Brasil, a falta de experiência com manejo adequado, que não pode ser ofertado pelos pais, só pelos pais, porque não tem competência técnica para realizar, e as dificuldades que já são advindas dessas síndromes são grandes barreiras aí para a realização da modalidade de teleatendimento, que é ofertada por muitos centros e institutos de reabilitação física e intelectual, para não perder essa continuidade terapêutica. Bom, enquanto a vacina não vem, é preciso continuar se adaptando para evitar as aglomerações. Essas adaptações em alguns setores causaram mudanças profundas, como o setor artístico, um dos mais afetados pela pandemia. Depois de mais de um ano de restrição e de reinvenção, o que permanece intacto é a saudade dos palcos, dos espetáculos e do público.
Luzes acesas, frio na barriga, vai começar o espetáculo. Cenas que os moradores de Jaraguá do Sul e região sempre foram acostumados a ver na Sociedade Cultural e Artística, mais conhecida como SCAR, mas que há mais de um ano só acontecem longe do público. Um dos principais polos artísticos da região norte de Santa Catarina, a SCAR oferece aulas de artes visuais, dança, música e teatro, algumas gratuitas e outras pagas. O Centro Cultural é parte da cultura da cidade, que manteve seus teatros cheios até o ano passado. Com a pandemia, as aulas foram limitadas e o público impedido de participar presencialmente das apresentações. Teatro agora, por enquanto, só online. Porque o espetáculo nosso de final de ano, que todo ano nós fazemos, nós juntamos todos, mas todas as nossas gravações foi feito por os alunos em casa. E aí a gente fez uma montagem que foi dificílimo. E se o público sente falta de assistir aos espetáculos da SCAR, os artistas também necessitam desse contato com a plateia. E nesse meio tempo tem aluno que ainda não sabe o que é se apresentar para um público presente. Com o vai e vem dos decretos, o Davi, que é aluno de bateria no projeto Música para Todos, ainda não subiu nos palcos. Por enquanto, as avaliações e amostras dos alunos acontecem por lives e em grupos do WhatsApp. Pessoalmente é mais complicado porque tu só consegue fazer uma vez. E do jeito que for é o que todo mundo vai ver. Mas num grupo do WhatsApp tu pode gravar várias vezes. E os alunos que já se apresentaram em tempos bem diferentes, hoje sentem falta de tudo que envolve subir no palco e mostrar o seu talento. Eu acho que é mais um nervosismo antes de se apresentar, e o pessoal nas coxias, todo mundo desejando boa sorte, todo mundo junto, assim. A distância do público e dos colegas de espetáculo é mais um aspecto da pandemia que acaba atrapalhando o aprendizado, mas que também trouxe novas experiências para os alunos. Uma coisa não supre a outra, né? Essa forma que a gente tem de apresentar hoje online não é a maneira, vamos dizer assim, que a gente gostaria de estar fazendo, com aquele calor humano, mas é algo que também, né, traz uma experiência diferente para o aluno, insere ele dentro desse novo universo que a gente tem. Enquanto a pandemia não dá trégua, o que resta é assistir de casa e esperar que a volta às poltronas do teatro, de forma segura, aconteça logo. Saindo agora da cultura, indo para uma das notícias mais aguardadas pelos estudantes que vão ingressar na universidade, começa hoje, dia 19, o prazo para a matrícula dos aprovados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo se estende até dia 23, mas é preciso estar atento às datas e horários específicos de cada universidade. Para aqueles que vão se matricular na UFSC, o prazo começa amanhã, na terça-feira, dia 20, e pode ser feito através do site que está aparecendo aí na sua tela. Nos últimos anos, a facilidade de produzir conteúdo a partir do celular, usando vários aplicativos, tem sido uma possibilidade de mostrar muitas realidades diferentes. Mas como tudo que é bom sempre tem um lado negativo, as fake news, ou notícias falsas, são muito mais comuns do que deveriam. E são utilizadas para atacar pessoas, instituições ou por motivos políticos. Uma dessas notícias envolveu a UFSC nos últimos dias, quando circulou pelas redes um vídeo em que um homem é pego pichando o muro de uma construção e foi identificado como sendo professor aposentado da UFSC. Informação que não foi verificada e o caso foi repercutido por uma emissora da capital, utilizando a imagem de um professor da universidade. Nas primeiras semanas de março de 2021, circulou pelas redes sociais um vídeo gravado por um segurança de uma empresa particular, mostrando uma pessoa que supostamente estava pichando o muro de um prédio em construção. Na frase estavam escritas as ofensas ao atual presidente Bolsonaro. Na gravação, os próprios seguranças afirmam tratar-se de um professor da UFSC,
O indivíduo diz ser professor aposentado, mas não fala em nenhum momento que é aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. O caso aconteceu no bairro do Campeche, ao sul da capital catarinense. O mesmo vídeo foi utilizado por um comentarista político de uma emissora local que, ao tratar-se do assunto, inseriu a imagem do professor de imunologia da UFSC, que é um dos coordenadores das pesquisas sobre a Covid-19 da instituição, e não está envolvido com a suposta pichação. O caso repercutiu não só na TV como no blog e redes sociais que o jornalista mantém junto à empresa. A universidade se manifestou nos dois casos. Sobre o vídeo, afirmou que o indivíduo das imagens, que disse o nome completo no vídeo das redes sociais, nunca atuou em nenhum tipo de contrato com a UFSC, assim como também não era um de seus funcionários aposentados. Sobre o uso equivocado da imagem do professor de imunologia associada ao ato de pichação, a indignação dos gestores da instituição e da comunidade acadêmica foi mais forte. Ali trata-se de uma denúncia de caráter pessoal em razão da ausência de responsabilidade na condução da publicação que ele fez. Não só com relação a associar o nome da UFSC àquele episódio, mas, sobretudo, vincular a imagem, ou veicular a imagem do professor André Baffica, vinculando-a também àquele episódio. A Procuradoria Jurídica da UFSC estuda medidas legais para exigir reparação aos jornalistas envolvidos e à emissora pela disseminação de notícias falsas que atacam o nome da instituição. Como a recorrência, não só da parte do colunista Moacir Pereira, mas de outras pessoas que se valem de redes sociais, sobretudo, para disseminar notícias falsas que afetam a universidade, nós fizemos um levantamento recente a respeito deste episódio e estamos encaminhando uma consulta à Procuradoria da Universidade para ver quais são as providências cabíveis nesse caso, se existem elementos que justificam uma medida na esfera judicial, se for o caso, exigindo a reparação dessa conduta de disseminar informações falsas que envolvem o nome da instituição. Na verdade, assim, há uma recorrência não só do jornalista, do colunista Moacir Pereira, mas de várias outras fontes do mesmo grupo que publicam a exaustão notícias de desqualificação da universidade. Eu poderia aqui enumerá-las várias, mas ficaria, por exemplo, na discussão que nós vimos tendo ao longo ainda do ano passado com relação à utilização do ensino remoto. Repassar informações sem antes saber sua origem, se é verdadeira ou falsa, é um crime e pode ser punido pela lei. Por isso, é dever de todo cidadão conferir antes de compartilhar uma informação, principalmente pelas redes sociais onde a abrangência é maior. Informações falsas podem prejudicar alguém ou uma instituição e cria constrangimentos muitas vezes irreparáveis. Mas acho que há um aspecto muito mais grave, não necessariamente na frequência com que Moacir Pereira e outros jornalistas publicam notícias contra a universidade, mas contra a repercussão que isso alcança, contra a dimensão que isso ganha. Eu tive uma situação particular que me afetou e que, para mim, serve como exemplo do que está acontecendo. Eu fui hostilizado num estabelecimento comercial há poucos dias por uma pessoa que me questionou sobre a universidade não estar trabalhando, sobre a universidade estar parada e dizendo que a culpa era minha. Como se o fato de eu estar respondendo por uma função de gestão na universidade nesse momento pudesse me atribuir qualquer tipo de responsabilidade sobre isso. Então, quando um jornalista, com o espaço que tem, com o prestígio que tem, junto à parcela da opinião pública, assume essa campanha, assume esse discurso contra a instituição universidade, ele não está meramente expressando a sua opinião. Ele está engajando o seu leitor, o seu ouvinte, o seu espectador, enfim, numa campanha contra a universidade pública. E ele está pondo em risco, inclusive, a integridade das pessoas que trabalham nessa instituição. Então, a dimensão que esse caso ganha vai muito além da difamação que foi cometida, da calúnia contra o professor André Baffica, que teve a sua foto exposta pelo Moacir Pereira, como se fosse ele o autor da prática de um crime. E contra a imagem da instituição. Ele nos coloca todos, servidores públicos federais vinculados à universidade, na linha de tiro, literalmente na linha de tiro, daquelas pessoas
que creem nessas notícias negacionistas, nessas notícias mentirosas, nessas fake news, e que se sentem absolutamente à vontade para nos cobrar, seja no nosso ambiente de trabalho ou na nossa vida privada, posturas por métodos que, por hora, ainda não chegaram às agressões, mas que eu não tenho dúvida de que poderão chegar. Então, essa falta de zelo, essa falta de cuidado, essa falta dos valores fundamentais do jornalismo é que está faltando. A emissora e o colunista publicaram uma retratação assumindo terem cometido um erro técnico e se equivocado ao postar a imagem do professor de imunologia. Mas ainda faltou explicar a origem e a veracidade das imagens e o fato de que não se tratava de funcionário nem da ativa nem aposentado da UFSC. E para finalizar o Conexão, uma notícia de outro planeta. O helicóptero Ingenuity, da NASA, fez o primeiro voo da história do planeta Marte. Foi o primeiro voo do planeta vermelho e o primeiro desse tipo no espaço, em que o helicóptero foi controlado diretamente da Terra e sobrevoou a 3 metros de altura da superfície marciana. O helicóptero vai ajudar a NASA a pesquisar sobre vida microscópica no planeta. Chegamos ao fim do Conexão UFSC de hoje. Obrigada pela sua companhia até aqui. A gente se vê na próxima edição.